Isso. E, Evelyn, você está me ouvindo? Estava aqui sem som. Eu não sei por que. Ah, boa. Já liguei o Ótimo. Tá microfone. me ouvindo? Tô. Show. Pode falar agora. Por Obrigada favor. pelo convite, obrigada Pela também palavra. pela participação. Obrigada pelo convite, agradeço também ao TRE pela organização do evento, em parceria com o Laboratório de Estudos da UF, e saudar os meus queridos amigos Marcelo e Vânia. Obrigada para a gente dividir essa mesa virtual. O interessante, pegando um gancho do que a Vânia já falou e o Marcelo também, o E-Democracia pressupôs uma maior participação social. No entanto, o que a gente percebe? Em 2018 foi realizada uma pesquisa pelo Centro Regional de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade de Informação da Unesco, e essa pesquisa foi divulgada em 2019. Ela revelou que 85% dos usuários da classe D e E só tem acesso único e exclusivamente pelo único aparelho móvel, celular, restrito ao uso do pacote de dados. Ou seja, se a gente trata... Marcelo bem mencionou a questão da internet nos municípios ribeirinhos, mas a gente vê mesmo para as capitais dos estados, as cidades, né, maiores também. A gente pega uma população mais pobre, a classe D e E, elas também não têm acesso à internet. E aí está limitado ao pacote de dados que, quando termina, a pessoa continua utilizando as redes sociais, que acaba virando o único meio de informação dessas pessoas. E ela não tem tanto acesso a informações acessíveis e de qualidade, e muito menos a meios de participação democrática. Por exemplo, a Vânia estava falando que a E-Democracia permitiu com que mais cidadãos participassem das decisões públicas e tivessem mais acesso à informação do que os nossos representantes populares estão decidindo. A gente viu o exato inverso quando a gente se deparou com o estado de calamidade pública em razão do estado de saúde pública da pandemia. A Câmara e o Senado, eles instituíram desde o dia 17 de março, criaram resolução para transformar o voto de presencial, que inclusive foi a primeira vez que o Congresso Nacional deixou de ter votação presencial e passou a ter votação remota. Regulamentaram o uso da votação pelo sistema de deliberação remota, tanto a Câmara quanto o Senado. A Câmara aproveitou um aplicativo que já era acessível tanto para os próprios parlamentares quanto para os cidadãos que quisessem acompanhar as proposições, os trabalhos das comissões temáticas, que era o Infoleg, e atualizou esse aplicativo e transformou, viabilizando com que os deputados passassem a votar através desse aplicativo por deliberação remota. O Senado criou um sistema próprio, que também se chama Sistema de Deliberação Remota. E a gente passou a ver as sessões com os seus parlamentares, senadores e deputados federais, votando, fazendo um trabalho que quase a maior parte dos brasileiros estão fazendo, que é o home office. Qual foi o problema? A nossa participação da nossa fase de e-democracia, ela foi totalmente reduzida. Não tem mais participação direta da população nesse sistema de deliberação remota. Inclusive, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos tem levantado essa pauta e demandado dos presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados, instrumentos que viabilizem a participação da sociedade civil no debate de projetos que são deliberados pelos parlamentares. Um exemplo que eu cito foi a deliberação da medida provisória 905, conhecida como Carteira Verde Amarela. A Câmara e o Senado, nessa resolução que deliberou pelo sistema de deliberação remota, eles instituíram que, nesse período de pandemia, prioritariamente os projetos tratariam sobre saúde pública e todas as questões que envolvem a calamidade pública. Questões trabalhistas, questões contratuais, e enfim.
E a medida provisória da carteira verde e amarela encontrou um grande óbice na sociedade, encontrou muita oposição. No entanto, a população não conseguiu participar nem demonstrar ativamente sua oposição a essa matéria. Não teve encontros, ainda que virtuais, das comissões temáticas que tratassem dessa matéria, as reuniões de deliberação plenária, inclusive, não pôde contar com a participação da sociedade civil. Esses atores populares, atores da sociedade civil, tiveram que entrar em contato individualmente com alguns canais diretos de comunicação com os senadores, com os deputados, para demonstrar oposição a essa matéria, e, no entanto, a matéria foi enfrentada numa sessão que durou quase 24 horas. Começou às 10 horas da manhã de uma terça-feira e foi até às 2 horas da manhã da quarta-feira do dia seguinte, né? Virando. Então, essa era uma matéria que, por exemplo, tinha uma oposição e a população não conseguiu participar para demonstrar para os parlamentares que não concordava, que aquela matéria não encontrava apoio popular. No entanto, a matéria acabou sendo revogada porque não deu tempo de ser votada no Senado. Então, a gente acabou vivenciando uma experiência de que, quando se chegou num caso concreto em que a população poderia ter mais acessos da participação digital, a realidade não se mostrou, não mostrou nenhuma viabilidade prática para isso. A gente não tem mais comissões, reunião de comissões temáticas para debater as proposições. Não estão sendo mais realizadas audiências públicas para tratar dos temas. Nesse período de restrição, né, do contato, do convívio físico, eu imagino que a Câmara dos Deputados e o Senado, que poderia ter dado um passo maior, como foi precursora da instituição da deliberação remota, por exemplo, mundialmente, a partir do dia 16 de março, todas as instituições começaram a se fechar para o acesso do público. E, em que pese na América Latina, o Poder Legislativo, primeiro que instituiu a sessão da deliberação remota foi o Equador. O Chile e a Costa Rica, por exemplo, tiveram que alterar a Constituição para permitir uma deliberação remota. No Brasil, a gente conseguiu tratar esse tema de maneira mais célere, instituindo logo uma regulamentação interna, tanto na Câmara quanto no Senado, que permitisse essa votação remota, mas não foi pensado em meio de participação popular. Então, acabou que os cidadãos, que, embora pudessem participar fisicamente, presencialmente, das comissões temáticas em audiências públicas, teve a sua participação completamente alijada. E eu posso citar também que, por exemplo, o pedido de impeachment, que já foi apresentado por diversos atores, diversos parlamentares, encontrou um óbice prático, porque a lei dos crimes de responsabilidade prevê que tem que ter reconhecimento de firma dos autores do pedido. E com os cartórios fechados, como poderia ser possível se apresentar na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente se as pessoas não poderiam reconhecer firma? Esse problema foi parcialmente solucionado pela mesma resolução que instituiu a deliberação remota, prevendo uma assinatura digital dos parlamentares que tivessem a assinatura pelo sistema USDR, do Sistema de Deliberação Remota. No entanto, isso inviabilizou que cidadãos comuns, que não fossem parlamentares, que quisessem apresentar os seus pedidos, tivessem acesso a esse protocolo, porque sem essa assinatura era impossível você reconhecer a firma ou então apresentar o pedido de impeachment sem o reconhecimento de firma. Então, todos os pedidos que foram apresentados necessariamente contaram com o apoio de algum parlamentar que apôs a sua assinatura digital ao pedido. Então, o que a gente vê na prática é que, embora existam vários exemplos que a gente possa se inspirar, inclusive a dificuldade que a gente tem encontrado no cotidiano, acarrete a transformação legislativa, como eu mencionei, que nesse primeiro período do estado de calamidade, majoritariamente os projetos votados no Congresso Nacional versavam sobre
problemas que precisavam ser superados, que abrangiam direitos contratuais, trabalhistas, civis, as relações, por exemplo, da contratação do poder público com as empresas que forneciam merenda, como comprar remédios em farmácias sem o imediato acesso à receita dos médicos, como foi possível passar a entregar receita digital, como que se converteu a prestação do serviço de entrega de merenda e entrega de cesta básica, isso atendendo também uma demanda que era popularmente apresentada para os parlamentares. No entanto, a população não teve acesso mais direto a esses parlamentares e ao poder legislativo em si. Então, um dos desafios do E-Democracia é garantir acesso efetivo a que a população tenha acesso à internet, porque mesmo nessas cidades ribeirinhas, as mais afastadas, que de fato a conexão da internet não seja de boa qualidade, nas grandes cidades, nos grandes centros, nem toda a população também tem acesso à internet de ampla conexão. Por exemplo, as classes D e E só têm acesso limitado aos seus aparelhos celulares e a um pacote de dados, que quando termina a pessoa fica digitalmente ausente, digamos assim. Então, a gente tem que pensar em novas formas de, inclusive, como participar, como fazer com que a população participe também dessas deliberações, para além de se conferir mais direitos para a população, de participar, que, como o Marcelo já mencionou, que não defendendo uma democracia direta, mas uma maior participação popular, como, por exemplo, nos casos de audiências públicas, em que a oitiva da população aponte um caminho diferente da vontade proposta pelo poder público. Como conciliar essas vontades? Se o poder público tem a intenção de realizar um projeto, uma política pública, e a população ouvida em audiência pública é contrária, qual deve ser a decisão final? Ouvir a população ou tomar essa decisão pelo gestor público? Então, para além de você ampliar essa participação, para além de se ampliar a decisão das políticas públicas a partir da vontade real do povo, tem que se criar instrumentos que efetivamente deem acesso à população à deliberação e às discussões. Então, eu gostaria de agradecer o convite, a divisão dessa mesa virtual com os meus colegas e colocar também à disposição a reflexão, né, de que mesmo o debate sobre instrumentos da democracia precisa de efetividade, de instrumentos práticos para se garantir os direitos que a gente, porventura, crie e, inclusive, positive, mas que não se realizam materialmente, né? Ótimo. Obrigado, tá, Evelyn. Pessoal, eu só vou pedir por gentileza de vocês colocarem depois o microfone de vocês, ligarem, porque eu tinha tirado em razão do que a Evelyn ia falar agora. Foi muito bom mesmo. Eu acho que todo mundo aqui se complementou. Algumas dúvidas que acredito que iam aparecer já até foram sanadas, mas eu vou fazer uns rápidos comentários só para a gente passar, e aí eu tenho uma pergunta para vocês todos, sobretudo para a Evelyn, que ela é dessa parte da Comissão de Direito de Proteção de Dados. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, que a Vânia falou muito sobre essas questões dos obstáculos e sobre a questão também de um processo eleitoral e da administração, ou seja, a democracia, como a gente colocou um pouco aqui, está relacionada nesse processo eleitoral e também um processo político, ou seja, a concretização da democracia. A Evelyn falou muito bem sobre o questionamento se a gente está discutindo aqui a participação, cada vez mais a participação das pessoas na democracia, ou se a gente está falando de democracia direta, porque tem situações em que o gestor vai se perguntar se a gente deve seguir ou não aquilo que for votado ou por maioria da população. Os obstáculos também que a Vânia falou sobre são essas questões de fenômeno de comunicação, e é interessante novamente ressaltar também um fenômeno de desinformação que acontece, sobretudo nessa questão de pandemia, e vale dizer que o TRE e o TSE estão atentos a isso, graças a também a um comitê que é consolidado. Vale dizer também sobre essa questão de polarização e engajamento on e off, que a Vânia falou muito bem,
E nesse momento hoje de pandemia, a gente estava discutindo aqui um pouco antes, se as pessoas hoje conseguem se manifestar unicamente um questionamento se as pessoas conseguem se manifestar unicamente pela internet, conseguirem seus direitos no momento de pandemia. O Marcelo falou muito bem sobre essa questão de progressão, de administração, de um governo aberto, depois inclusivo, depois participativo e, por fim, deliberativo. E isso, consequentemente, faz com que haja necessidade de uma consolidação de direitos no quais ele colocou de maneira brilhante. A Evelyn falou muito bem também quanto a essa questão da maneira mais prática o que está ocorrendo, que ao invés da gente criar essa ideia de progressão, como o Marcelo colocou muito bem, para a participação e deliberação das pessoas, hoje há, na verdade, uma democracia remota, se assim podemos dizer. E aí, minha seguinte opinião, que a Evelyn colocou muito bem, é que sobre essa questão da maior participação das pessoas na democracia, nessa desigualdade, está também relacionada a uma questão de desigualdade de renda, de material também. Então, vale dizer que eu acho que discutir democracia também parte de uma ideia de política pública de distribuição de renda, que eu acho que é necessário sobre isso. E aí, alguns questionamentos me pararam aqui a partir da fala de vocês. Vocês falaram muito sobre bots, sobre o uso da tecnologia. Primeiro como que o uso de bots, não falando que o uso de bots e de inteligência artificial seja muito bom para a nossa sociedade, mas como que esse uso de bots, que a gente já enxerga no contexto da desinformação, pode enviesar a própria democracia, nesses processos de deliberação. Será que os bots podem ser utilizados de modo maléfico nesses processos de decisão? Isso aí já é algo muito claro para mim. Uma outra questão, e aí relacionada exatamente isso, as precauções quanto à tecnologia, que teria a opinião de vocês. Sobre deepfakes, será que isso interfere? E como que, vale dizer, em âmbito maior, como que a democracia e o gestor público e o legislativo, os poderes, as instituições, podem estar preparadas para prevenções quanto a isso que pode ocorrer? Uma outra pergunta que eu queria fazer para o Marcelo. Marcelo, você fala num determinado momento que na Lituânia, ainda que houve um crescimento num determinado momento da maior participação das pessoas, houve um decréscimo. Eu queria saber se você se recorda por qual motivo isso aconteceu lá no contexto da Lituânia, porque eu acho interessante para a gente conseguir contextualizar. E, por fim, e aí pegando ao cabo dessa questão dos bots, que podem enviesar os processos de decisão da democracia, e aí perguntar para todo mundo, mas sobretudo para a Evelyn, como que você enxerga no momento hoje que a gente quer, que o legislativo quer postergar a Lei Geral de Proteção de Dados e como nós também devemos analisar o possível uso de tecnologias no direito e se nós devemos ou não regularizar isso, regular isso, porque a omissão de regular é uma própria regulação. Então, de que maneira, aqui eu acredito que a gente está passo a passo numa democracia aí, em razão de todas as aplicações das tecnologias, como nós nos precavermos, como nos regularmos e como acontecer a prestação de contas, que a gente fala muito bem, que depois do processo eleitoral, a gestão e a administração. E aí, quem quiser falar primeiro, e aí, no caso, acho que a Vânia já está com o microfone aberto, pode ser ela, depois vocês abram os microfones de vocês, porque eu tirei e aí vocês têm que fazer por conta própria. Vânia, com você. Eu acho que